AgroPlus, o seu podcast do agro. Hoje a temática é muito interessante, sobre crédito carbono, sustentabilidade. Você que é entusiasta do agronegócio, acompanha, torce por ele, está no programa certo. @AgroPlus Podcast no YouTube, no Facebook e no Instagram. Acompanhe informações, conhecimentos estratégicos que tornam você um tomador de decisões melhor. Rui, estaremos recebendo hoje aqui uma pessoa, um profissional, um representante e que traz para nós aqui essa pauta sobre a sustentabilidade com bastante pujança, conhecimento, pesquisas. É um professor. Quem é ele então, Rui? Apresenta para nós. Bom, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor Antônio Santi, né? Especialista em solos, professor da Universidade de Santa Maria e uma das maiores autoridades no Brasil em termos de pesquisas de carbono no solo. Santi, faça uma breve apresentação para o nosso público, né? Do seu histórico, sua área de atuação. Olá, Rui. Olá, Diogo, amigos do AgroPlus. É uma satisfação imensa estarmos juntos, falando, talvez, numa das datas, dia 23 de outubro, comemoramos o Dia Nacional do Sistema Plantio Direto, e fico muito feliz em estarmos aqui falando de carbono, falando uma das rodas da nossa vida, né? Da Universidade Federal de Santa Maria, fico no campus em Frederico Westphalen, no norte do Rio Grande do Sul, e também sou cofundador da empresa Connect Farm e da startup Connect Bio, duas empresas que vêm trabalhando muito com inteligência de dados e também nessa linha da sustentabilidade, na linha da saúde do solo. Então é um pouco disso que a gente faz no dia a dia, além de interagir com produtores do Brasil inteiro. Uma satisfação imensa estarmos aqui. Professor Santi, já vou emendar a primeira pergunta. Bom, nós falamos hoje, se fala muito em questão de mudanças climáticas, a questão de descarbonização, fixação de carbono. Como é que funciona o processo de fixar carbono no solo? Bom, primeiro que a gente tem que fazer uma ponderação, né? O mercado de carbono não é novo, mas o agronegócio brasileiro ele sempre ficou de fora dessa fatia do bolo, né? Quem sempre conseguiu captar recursos e mesmo validar algumas metodologias e inclusive comercializar créditos, né? Foram outras áreas como energias limpas, né? Energia eólica, energia solar, como reflorestamento, como a floresta. E o agro, que é um dos grandes captadores de carbono, um dos grandes sequestradores, sempre ficou de fora. E, recentemente, né, vamos falar assim, de 3 anos para cá, há várias empresas, há vários pesquisadores se unindo, a própria Embrapa, se unindo para que a gente realmente coloque o nosso agronegócio brasileiro dentro desse circuito além de monetizar futuramente o nosso produtor, que também a gente consiga provar para o mundo que a gente produz a comida e produz a comida com sustentabilidade, né? E depois a gente pode falar um pouquinho de alguns dados que a gente já vem obtendo, mostrando que muitas propriedades no Brasil, inclusive, têm um estoque de carbono superior às próprias áreas naturais. E isso mostra que a gente não degrada e que há uma possibilidade gigantesca, né, de nós auxiliar nesse combate aí ao desequilíbrio ambiental que o mundo tanto enfrenta. Professor Antônio Santi, empreendedor, pesquisador dessa área, vamos direto a uma pergunta bastante intensa que os produtores rurais, que é o grande foco da sociedade rural, é manter essa atividade com renda, com crescimento, com sustentabilidade, ao qual traz, então, vamos dizer assim, segurança alimentar para o nosso país, traz vários benefícios para a questão social e, de fato, o produtor rural, no meu ponto de vista, é aquela figura que deve estar no palco do evento. Então, nós estamos nos bastidores enquanto empresas, instituições profissionais, universidades, multinacionais, que têm seu grande peso também na pesquisa e nesse mercado que tanto estamos adentrando. Como citamos no início, crédito carbono é a grande chave, a chamada, né, vamos dizer assim, da manchete do nosso programa, mas todos entendemos aqui muito bem
que é uma transição, é um fluxo, é uma construção, professor Santi, nesse sentido. Queria que tu trouxesse para nós uma tentativa assim, de responder da melhor forma várias perguntas, né, que nos chegam, né, Rui, através dos produtores rurais, em especial essa número 1, por exemplo. Muitos produtores rurais estão interessados em entrar no mercado de carbono e não sabem como fazer esse procedimento, não entendem algumas questões, são coisas novas, obviamente. Qual seria a sua recomendação, o fluxo ideal, a visão de curto, médio e longo prazo nesse sentido? Bom, primeiro que a gente tem que, tu muito bem ponderou, Diogo, que carbono, né, e por que eu reforcei no início da nossa conversa aqui 50 anos de sistema plantio direto? Porque é uma caminhada, né, é uma longa caminhada. E aqueles produtores que vêm trabalhando ao longo dos anos no sentido de melhorar o seu sistema de produção, eles naturalmente têm tido incrementos de produtividade. E a gente tem que falar em sequestro de carbono, né, não pode falar desconectado com renda, né, e esse aumento de produtividade, naturalmente, quando eu produzo mais, eu sequestro mais carbono. Então, assim, a curto prazo, a grande mensagem que eu tenho que dizer para esses nossos amigos produtores é que a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que resolver problemas básicos como a própria calagem, que a gente tem ainda desafios dentro da lavoura para que as plantas expressem realmente seu potencial produtivo. Nós temos que cuidar da física do solo, principalmente com a melhoria da infiltração de água no solo, para que as raízes se aprofundem, consigam aumentar a eficiência do uso da água, para que a planta literalmente sequestre, né, mais carbono, e também da parte biológica. Então, assim, essa é uma caminhada que a gente vislumbra o crédito, mas a gente vê, num primeiro momento, uma grande oportunidade de aumento de renda, de produtividade. Né? Porque se a gente pegar as próprias médias de produtividade de soja no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um potencial gigante comparado com os recordes dos campeões de produtividade. Então, no primeiro momento, acho que a gente tem que pensar no crédito, mas fazer o dever de casa. A médio prazo, a gente tem que trabalhar muito forte com a melhoria das rotações. Né? Nós temos ainda um vazio, aqui no Sul, um vazio de outono e inverno muito grande. Né? E no Brasil como um todo, a gente tem espaços aí que vão entre culturas principais, como soja, milho, o algodão, quanto o trigo. Nós temos espaços de 60 até 150 dias que a gente não tem planta sendo cultivadas nas nossas lavouras. Então, isso significa que a gente tem aí, no mínimo, 25%, 30% do ano sem nada sendo cultivado. O que é isso? Né? A cada 4 anos, nós temos um ano, né, sem planta crescendo. Então, a médio prazo, a gente vai ter que repensar esses vazios que nós temos na propriedade, né, com plantas de cobertura, plantas de serviços que vão também beneficiar o solo, mas que vão estar sequestrando carbono. E a médio prazo, claro que a gente vai ter que, né, fazer aí também, isso serve tanto para o curto como médio e longo prazo, mas no longo prazo a gente vai ter que, né, fazer essa quantificação das nossas ações dentro da propriedade. Né? Quanto que eu estou adicionando de nitrogênio, quantas operações, qual é o meu gasto de combustível, né? E também essa racionalização dos insumos aí, porque tudo isso incute, né, no balanço de carbono. Então, ao mesmo tempo que eu sequestro carbono, a agricultura também emite. Então, eu tenho que cuidar no médio e longo prazo para que as minhas emissões, né, sejam menores do que o que eu estou sequestrando. Então, Santi, nesse contexto, para nós trazer ao nosso ouvinte logo no início do programa, em tom de questionamento e afirmação ao mesmo tempo, uma frase com 3 palavras. Este é o caminho, a busca pelo crédito carbono através aí da propriedade rural? Sem sombra de dúvida, né? Se nós pensar assim, a gente já teve grandes revoluções na história da agricultura mundial, né? Há anos atrás, com a Revolução Verde, com a pesquisa, com os químicos, né? Nós demos saltos qualitativos, a própria mecanização agrícola trouxe, né, a possibilidade de expansão das áreas produtivas. Depois nós tivemos a biotecnologia, nós tivemos, há 25 anos atrás, a agricultura de precisão, depois a agricultura digital, e eu não tenho dúvida alguma, né, que os próximos desafios nós
continuarmos produzindo, mas produzindo com sustentabilidade, né? Porque o mercado consumidor, né, ele, além dele querer alimentos, ele quer alimentos de qualidade. E nós, como pesquisadores, enfim, o produtor, nós temos condições de fazer isso, né? Tem vários exemplos espalhados pelo Brasil e pelo mundo de produtores que conseguem ser mais eficientes, conseguem produzir mais, né, equilibrar os seus custos graças ao carbono, né, graças ao esforço aí de rotação de cultura, de cobertura permanente do solo, né, e de melhorar a qualidade do seu solo, né. Santi, quando nós falamos em carbono, nós estamos falando em matéria orgânica, né? E a gente sabe que solos degradados, eles acabam tendo, às vezes, menos de 1% de matéria orgânica. Processo de fotossíntese que retira esse carbono do ar, libera oxigênio, fixa carbono na forma de palha, na forma de grão, raiz, enfim, né? Todo esse material orgânico que você bem disse, nós temos que manter mais plantas, né, durante os 365 dias do ano. Ele acaba acumulando em situações de menos de 1% a 3%, 4%, às vezes até 5%. Explica para o nosso público o que isso tem de capacidade de extrair carbono da atmosfera. Bom, Rui, essa é uma pergunta muito importante, né? É um dado que a pesquisa brasileira e mundial está atrás, né? Mas a gente já tem aí dados de colegas da USP, né, da Exalc, que tem um Centro Nacional de Pesquisa no Carbono, mostrando que nos biomas brasileiros, né, na agricultura brasileira, seja Cerrado, seja a região aqui do sul do Pampa, a gente tem potenciais aí de 0,3 até 0,5 toneladas de carbono hectare ano, né? Mas eu sempre gosto de reforçar para os nossos ouvintes, nosso público, né, os produtores, que nós temos 4 grandes compartimentos do carbono, né? Os projetos que estão em andamento, eles estão basicamente alicerçados, tentando quantificar o estoque de carbono no solo, que é indiretamente a nossa matéria orgânica, né? Que é basicamente a gente coletar o solo, fazer análise em laboratório e saber quanto nós temos aí no solo. Só que o carbono, dentro das nossas lavouras, ele envolve 4 grandes compartimentos. O carbono que está no solo, mas o carbono também que está ali nas plantas, né? O carbono que está na biomassa vegetal. Aquele carbono que está sendo sequestrado com o crescimento das plantas de milho, de soja, enfim, das culturas. Tá? Que ainda a gente não, acredito que num futuro muito próximo, através de imagens de satélites e modelos matemáticos, a gente vai também poder quantificar esse sequestro dentro dos ciclos. E o terceiro compartimento é o carbono que está nos resíduos vegetais, na palha, né, nas raízes das plantas que estão em decomposição e também nos exudatos que as plantas liberam, que as metodologias convencionais não captam. Então, a gente também tem esse compartimento aí, que é a palha em decomposição, as raízes e exudatos. E o quarto grande compartimento, não menos importante, porque ele pode chegar até 5% do estoque de carbono no solo, é o carbono que está, né, na biomassa microbiana, na vida do nosso solo. Então, veja, Rui, veja, Diogo, que a gente tem essa oportunidade na agricultura que nenhum outro sistema tem, né? Talvez a mata nativa, o reflorestamento se aproxime muito de nós, mas eu sempre gosto de fazer um paralelo, porque esses 4 compartimentos também acontecem no reflorestamento, também acontecem na mata nativa, mas um reflorestamento, às vezes, eu levo aí 6, 10 anos para quantificar esse meu crédito. E nas nossas lavouras, aí o ciclo da soja é 110 dias, 120 dias, o milho perto disso, feijão antes. Então, nós temos uma oportunidade, e tem produtores fazendo isso, conseguindo 3 até 4 cultivos aí, um ano e meio dentro das suas propriedades, né? Quando a gente usa mix de plantas, tem produtores que chegam a usar durante um ano agrícola mais de 10, 12 espécies crescendo aí dentro da sua lavoura. Então, vejam o potencial que nós temos exatamente de trazer para dentro do nosso solo esse carbono. Então, eu não tenho dúvida que a agricultura é
né, o grande potencial de sequestro de carbono, acontece que a gente vai ter que validar as metodologias, certificar elas para poder realmente comprovar, né, para o mercado internacional, enfim, para os compradores, que a gente tem condições de auditar aquilo que a gente está produzindo. Santi, você trouxe uma palavra-chave, oportunidade. Então, nessa pauta, queria resumir para ti aqui nesse sentido, sempre o anseio, né, Rui, dos produtores rurais, e nós conversando com a cadeia produtiva do agronegócio, desde pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, pequenas, médias e grandes empresas, entidades, universidades, instituições profissionais ligados, né, à área do agronegócio e outras áreas. Então, sempre aquela pergunta agora, né, Rui, que vem assim, vem intensificando. Nesse contexto de renda somado com sustentabilidade, que eu acho que é o ponto-chave também, que, em resumo, a régua, né, final lá da contabilidade, da questão financeira da propriedade rural, de qualquer negócio, ela tem um peso muito grande, né? Então, a parte financeira ela precisa estar no jogo também, obviamente. Mas se percebe que nesse processo do crédito carbono, o peso maior inicial, obviamente, que é isso que você vem nos trazendo, que é a questão do solo, né, a agricultura regenerativa, a questão sustentável, sequestrar, fixar o carbono. Então, como medir é uma incógnita ainda, principalmente aqui no Brasil. Então, nesse contexto, renda e sustentabilidade, muitos produtores conversam conosco, né, Rui, e acabam perguntando assim, tá, mas como isso vai ser quantificado, como que eu vou receber, isso é real, é uma oportunidade de fato aqui para o Brasil, o que isso, né, está rodeando a agricultura brasileira. Todos nós ouvimos muito que a nossa matriz energética, ela é limpa, entre os maiores países, né, players, jogadores aí da agricultura. A gente tem um destaque muito grande em produtividade, em sustentabilidade na questão da matriz energética e o grande potencial de crescimento. Temos água, enfim, toda a nossa agricultura. Então, nesse contexto, a palavra-chave que a gente traz aqui, sim, é uma oportunidade, mas de que fato eu consigo enxergar isso dentro de uma propriedade rural, né, dentro de um fluxo institucional, porque temos governos, temos grandes empresas, temos produtores rurais de todos os tamanhos, com esse interesse. Porém, outra questão, só para finalizar essa contextualização, Santi, porque é bem importante nesse sentido, o produtor rural ele fica questionando assim, tudo bem, dentro da porteira que é a nossa fazenda, a nossa propriedade rural, eu vou ter que melhorar as minhas práticas sustentáveis. Ok, já deu para entender tudo isso. Eu já faço isso, segundo dados do CAR, nós somos, né, o país que mais preserva, tudo isso já é voto vencido dentro do meio rural. Sabemos que temos uma mídia diferenciada aqui, aberta, que às vezes não traz informações que deveriam, essas questões que outros países da Europa também não acenam para os nossos potenciais. Mas nesse aspecto é muito importante entender que quando vem a perguntinha aquela do produtor rural, tá, tudo bem, a empresa de semente ela vai me entregar um produto com o crédito carbono lá carimbado, o defensivo agrícola, né, a prestação de serviço, a cooperativa, a cerealista, o banco, todos vão fazer a sua parte ou só eu tenho que fazer enquanto propriedade rural? Tudo bem, a Coca-Cola, na hora de vender uma latinha de refrigerante, ela vai pagar o crédito carbono para nós que vamos sequestrar esse carbono. Vai ter dinheiro transitando, tudo bem. Mas a pergunta que eu faço, os nossos parceiros multinacionais, grandes marcas, né, não vamos citar aqui, obviamente, que fornece os nossos insumos, nossos fertilizantes, sementes, enfim, a comercialização. Esse pessoal aí vai entrar no jogo também, nos apoiando enquanto produtor rural? Só nós que teremos que fazer, Santi, esse dever de casa? Essa é a grande pergunta que nos chega todos os dias. E aí está aí o nosso especialista, né, Rui, nessa área, pesquisador, empreendedor, né, está conduzindo aí com a Connect Farm também questões que envolvem, então, tirar do papel essa questão do carbono. Fique à vontade aí, Santi, contextualizei, mas é muito importante trazer essa ferida aí para que você possa nos ajudar a comunicar melhor o agronegócio. Primeiro que essas tuas colocações é uma angústia muito grande, a gente não pode ficar romantizando, né, e nem ficando num campo de devagar, né, com relação a carbono. Eu concordo em gênero, grau e número contigo que precisa ser uma força-tarefa de muitos segmentos para que realmente o produtor não seja aquele vilão da história e o salvador da pátria ao mesmo tempo. O que a gente tem percebido e tem acompanhado e tem, inclusive, se somado, né?
A gente está junto em alguns projetos, né, talvez um dos grandes projetos no mundo, aí, um dos pioneiros no mundo de carbono, né, que envolve a iniciativa privada, né, empresas multinacionais, que envolve instituições de pesquisa, que envolve consultorias, que envolve produtores, que envolve a própria Embrapa, né, que envolve governança, né, órgãos do governo. Então, Diogo e Rui, eu tenho assim, visto uma luz, não no fim do túnel, mas uma luz muito forte no sentido, né, de vários segmentos tentando se unir para que realmente o produtor não seja, né, o único que resolva as coisas, né? E dentro desse segmento, eu acredito muito forte que, bom, o Brasil não está atrasado com relação a outras partes do mundo, né? Graças, inclusive, a esses projetos, essas ações, no sentido de fazer diagnóstico. É importante que o nosso ouvinte, o produtor, principalmente, né, e também os amigos consultores, que eles entendam que embora seja um mercado falado há anos, né, do ponto de vista prático e realmente quando se traz para a agricultura é muito novo. Nós estamos falando aí, né, de que as metodologias que nós estamos validando, testando, né, as formas de fazer auditoria com relação a isso, né, porque sem número a gente não vende, sem número, né, sem provar que a gente é efetivo, não adianta a gente falar, né? Então, é um assunto muito novo, nós estamos falando de 3 anos para cá, mas, felizmente, isso está muito acelerado, né? Hoje num projeto que eu participo especificamente, junto com a Connect Farm, né, e com outras empresas, são mais de 1.200 produtores espalhados pelo Brasil, é o maior projeto do mundo, né, que está sendo, inclusive, puxado aí pela Bayer, né, mas com uma força-tarefa muito grande, que está se unindo aí para que a gente consiga, nos diferentes biomas, nas diferentes realidades brasileiras, conseguimos testar as metodologias, né, já foram... E isso fez com que houvesse indiretamente uma pressão para o governo lançar uma lei, né, ainda não está bem ajustada, mas está se mexendo em órgãos governamentais para que isso aconteça, né, para que rapidamente, eu acredito que num curto espaço de tempo, mais 1 ano, 2 no máximo, a gente já consiga ter principalmente o nosso delta de carbono, quanto que a gente tinha, quanto que a gente conseguiu construir. Vamos ver qual é o potencial do sequestro de carbono nas diferentes biomas brasileiros, dentro das diferentes realidades das propriedades brasileiras, né? E aí tu falaste uma coisa muito interessante, tá? Eu vejo aí que, sim, que vai ter multinacionais ajudando o produtor a vender os seus créditos. Sistemas cooperativos já vem discutindo muito forte essa questão de, principalmente, modelos cooperativos, principalmente para pequena e média propriedade, de reunir e beneficiar, incluir, vamos dizer assim, ambientalmente também esses pequenos produtores e médios, para que esses créditos, esse resumo seja não vendido isoladamente, porque isso a gente não vai ter força, né? Mas com talvez grandes grupos, grandes corporações, e já aconteceu negócios aqui no Brasil, de grandes grupos vendendo o seu crédito de carbono, né? Mas, de uma maneira geral, eu acredito muito na força cooperativista, né, em modelos de união, talvez até mesmo startups, empresas aí que vão poder fazer auditoria, poder agrupar isso, né, e fazer vendas organizadas, vamos dizer assim, né? Mas eu concordo, né, e vejo que, diferente do que se especulava alguns anos atrás, no Brasil há uma força-tarefa muito grande, de várias mãos, né? Um exemplo é esse projeto que eu listei, de que vamos dizer assim, se organize esse setor, né, e realmente a gente consiga que todos os produtores sejam incluídos dentro dessa nova filosofia, vamos dizer assim, de trabalho.
@AgroPlus Podcast, curta o nosso canal no YouTube, ativa o sininho, estamos na rede social Instagram, Facebook e YouTube, trazendo a você agronegócio através do nosso podcast AgroPlus. Esse tema de hoje, crédito carbono. Várias informações com um especialista muito conhecido como Santi, aí, pesquisador, professor, empreendedor, né, professor Rui? Então, dando pauta em sequência aqui no nosso AgroPlus Podcast, estamos debatendo a sustentabilidade. Rui. Professor Santi, nós temos as nossas análises químicas de solos, por assim dizer, adaptadas do plantio convencional para o plantio direto, né? Então, existem até alguns questionamentos com relação a algumas métricas que eram no passado e hoje talvez tivessem que ser ajustadas. Os nossos níveis de produtividade também foram bastante alterados, né? E hoje nós temos toda essa questão de biologia de solos, nós temos biofertilizantes, inclusive, que são solubilizadores de nutrientes, de fósforo, por exemplo, né? Então, toda essa questão biológica associada e melhorando a questão química, né? Então, a questão é como que nós vamos trabalhar as próximas análises de tanto química e física de solo, biológica de solo, no sentido de produzir mais com menos, que é uma dos tripés da agricultura regenerativa, agricultura, né, sustentável, é você produzir mais quilos por hectare de soja, de milho, de trigo, com menos quilos de fertilizante, por exemplo. Como é que está andando essa questão hoje, por exemplo, da pesquisa, das métricas, para nós, de repente, mudar um pouco a maneira que nós estamos fazendo a adubação no nosso solo, a adubação de sistema, por exemplo? É muito boa essa pergunta, porque quando a gente fala em carbono, a gente tem que pensar em sistemas de produção, né? A gente não pode olhar as coisas desfragmentadas, porque o carbono é a roda da vida, né? Eu sempre digo para meus alunos que nós somos carbono, água e sentimentos, né? Então o carbono é a roda da vida, é ele que, né, gera tudo. E a parte de fertilizantes ao mesmo tempo que é um promotor de sequestro de carbono, porque para sequestrar carbono nós precisamos de nitrogênio. Por outro lado, o nitrogênio, o óxido nitroso, é um poluente. Então a gente precisa fazer essa conversão. Só antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero trazer um número. Por exemplo, na década de 80, nós trocava 12 toneladas de solo para produzir 1 tonelada de grãos, que era esse o nosso cálculo do início do convencional. Hoje a gente está falando em quilos produzidos quilos de soja produzido por quilo de adubo aplicado, quilos produzidos de soja por milímetro de chuva precipitada. Veja como isso é fantástico, né? E por outro lado, eu não tenho dúvida que a gente vai ter que pensar o sistema de produção, e por isso que eu falei das plantas de serviço, dos mix de plantas, de plantas que nos ajudem a ciclar nutrientes, para que a gente desacelere essa dependência de adubos externos, que era uma grande máxima do plantio direto quando ele começou há 50 anos atrás. E veja que, se a gente pegar os dados brasileiros, a gente não tem essa redução, pelo contrário, a gente tem um aumento. Então, do consumo de adubos para aumento de produtividade geral. Em se tratando agora de carbono, né, a gente vai ter que, a médio e longo prazo, Rui e Diogo, a gente vai ter que fazer essa conversão de substituir dentro das nossas propriedades, aos poucos, né, principalmente o nitrogênio de fontes minerais para fontes orgânicas. E aí, aqui no Brasil, nós temos um paraíso, porque nós temos dezenas de espécies de plantas de cobertura, gramíneas, leguminosas, crucíferas, poligonáceas, né, que nos ajudam a ciclar aí mais de 200 quilos de nitrogênio aí em 80, 90 dias. E a gente vai ter que, aos poucos, entender isso tudo para fazer essa conversão, porque aí esse nitrogênio vai estar dentro do solo, numa forma orgânica, prontamente disponível para a planta, e nós não teremos, no processo aí,
de conversão lá, por exemplo, da ureia até a forma que a planta absorve, perdas para o sistema. Então, assim, a eficiência do uso dos adubos, a própria calagem que eu falei antes, né? No processo de reação do calcário para eliminar principalmente, né, aumentar o pH, aumentar a saturação de base, eliminar o alumínio, ele também pode ser um poluente. Então, a gente vai ter que, ao mesmo tempo que o calcário é fundamental para que a gente produza mais, e produzindo mais, não é só grão, é palha também, né? E sequestre mais carbono, a gente vai ter que pensar, né, essas outras estratégias que eu estava listando para que a gente seja mais eficiente. Ou seja, não tem como para onde fugir, né? Nós vamos ter que ser mais técnicos, mais assertivos. E para isso, né, o Brasil já comemorou recentemente 25 anos de agricultura de precisão, tem N empresas aí espalhadas pelo Brasil, né, proporcionando diagnósticos aí assertivos da variabilidade do solo, né, mas, inclusive empresas como a Conect, que trabalha hoje com inteligência de dados, que é uma outra fronteira do conhecimento, mas, no entanto, Rui, Diogo, a gente tem ainda dezenas, milhares de produtores no Brasil que fazem agricultura sem uma análise de solo. Então, eu sempre gosto de aproveitar, né, a imprensa, a mídia, né, para nos ajudar, né, e vocês têm feito um trabalho fantástico de nos ajudar a sensibilizar o produtor. Assim como a gente vai no médico, faz um exame para saber o que a gente tem, a gente não pode mais se dar o luxo, né, de tomar a decisão aí de que adubo comprar, quanto adubo comprar, né, que é uma parte que envolve aí 25%, 30% do nosso custo de produção sem ter uma análise, sem ter um diagnóstico. Esse eu acho que é o grande início, né, de nós termos assertividade e nós termos aí, vamos dizer assim, um direcionamento positivo para incrementar nossas produtividades, a nossa renda e a sustentabilidade. Santi, nessa linha do fixar carbono, dentro do nosso podcast, o AgroPlus aqui, nós temos a bancada aqui, o Rui, que é um professor também universitário, produtor rural, né, agrônomo, então a parte técnica, ela é muito bem desenvolvida, né, na linha de expertise dele. Eu trabalho há 12 anos na universidade, como professor universitário também, sou empreendedor na área de consultoria e negócios com a empresa Agrodex, na nossa região também, e no estado do Rio Grande do Sul. Então nós somos entusiastas dentro da pesquisa, da questão empreendedora e da visão de futuro da agricultura do Brasil. Então, nessa linha do fixar carbono, você trouxe aí, né, o quanto é gasto em fertilizantes, a fertilidade do solo, o investimento que tudo isso traz. E dentro de uma das linhas de atuação que eu trago é a linha financeira. Então, como eu disse no início do programa, o tanto quanto é importante, né, a renda do produtor rural e, em sequência, obviamente, a cadeia produtiva. Por exemplo, é óbvio que as empresas precisam ser sustentáveis financeiramente, mas em primeiro lugar é o cliente. Então, se não existe aquele cliente vivo, digamos assim, né, vamos direto ao nosso vocabulário direto, né, o que adianta as marcas, os produtos? Então, de fato, o produtor rural ele deve estar no palco, o centro das atenções, melhorando a renda. Então, né, Rui, dentro da universidade, dentro dos nossos negócios e do nosso podcast, que é coletivo, ele está em parceria com sindicatos rurais, entrevistamos Farsul, Embrapa já, falamos com uma acadêmica de PhD nos Estados Unidos, que é a nossa conhecida, está lá trazendo informações da agricultura americana, e desenvolvemos também uma pauta ambiental aqui com o Camardelli, entendendo um pouco todo o início do Código Florestal, a participação das entidades, dos profissionais, defendendo, né, tudo que aconteceu nesse sentido, e veio como um lado positivo o Código Florestal, o CAR, trazendo indicadores aí positivos e mostrando de fato que a grande sustentabilidade no Brasil está aonde? Dentro das propriedades rurais. Então, nessa contextualização, Santi, entre fixar carbono, olhar de investimento seria, né, esse desafio, né, Rui, da pergunta aqui, quais os entraves, né, do uso das plantas de cobertura e o seu custo de implantação, isso tem viabilidade? Que olhar que é esse? Eu já como, né, um analista financeiro enxergo isso como um investimento. Então, como que você traz isso para os seus alunos, né, a sua cadeia de relacionamento corporativa também, né, essa questão de temos que fazer a cobertura no solo, temos que seguir fazendo fixação de carbono? Bom, eu acho que assim, Norman Burland, que foi o Prêmio Nobel da Paz, ele dizia que nós não vamos construir a paz
com estômagos vazios, né? E eu digo que nós não vamos construir a sustentabilidade sem renda. Tá? Eu acho que isso é um fato importante, porque nenhum produtor vai se sensibilizar em sair lá, plantar soja, plantar o trigo e adotar uma planta de cobertura, adotar um mix de plantas, se ele não enxergar renda. Né? E está correto, porque o nosso produtor brasileiro é um herói. Quando eu estou falando aqui de crédito de carbono, né, é quase que uma injustiça a gente nos comparar com outros lugares do mundo, que lá o produtor tem subsídio, e eu assisti recentemente algumas palestras aí de grandes especialistas expoentes no mundo, mostrando aí, né, como nos Países Baixos, outros países aí, que o produtor, ele recebe por boas práticas agrícolas, o governo paga para ele fazer uma rotação de cultura, e aqui, né, o produtor tem que fazer por conta própria, né, independente de clima, independente de política. Então, nosso produtor é um herói, começa por aí. Isso eu quero saudar os nossos amigos produtores e parabenizar, porque não existe lugar do mundo com pessoas com tamanha esperança como o agricultor brasileiro. E o que a gente está fazendo para ajudar exatamente nessa tomada de decisão, Diogo? Na década de 80, quando a gente falava muito em adubação verde, em plantio direto, várias instituições, universidades, eu gosto de ressaltar sempre o esforço aí dos amigos do IAPAR do Paraná, né, de universidades como a URGS, com a própria UFSM, né, como a IPAGRE, Santa Catarina. Nós mostrava muitos números para os produtores. Olha, se o senhor plantar lá tremoço branco, se o senhor plantar crotalária, se o senhor plantar feijão de porco, mucuna, né, esses são os números que entregam de fósforo, de potássio, de nitrogênio, essa é a renda que o senhor vai ter de incremento na soja e no milho. E depois, na década de 90, nos anos 2000, entrou outras tecnologias, nós desaceleramos com isso. Então, hoje, a gente vem trabalhando muito nesse esforço de além de mostrar os benefícios ambientais, vamos dizer assim, né, a própria ciclagem dos nutrientes para os produtores, mostrar aí como que, comparado com os modelos tradicionais que ele vem adotando aí na propriedade, quanto que modelos um pouco mais complexos, um pouco mais que envolve aí principalmente mix de plantas, podem entregar em renda para ele. Eu acho que esse é o grande desafio dos próximos anos, né? Que a gente, junto com o produtor, junto com outras, né, com outras instituições, que a gente consiga realmente provar. E eu tenho visto vários projetos espalhados pelo Brasil que estão aí criando soluções regionais. Nós mesmo aqui na Universidade, em Frederico Westphalen, eu venho testando junto com o LabSul, que é o meu laboratório, com a minha equipe. Hoje mesmo estão no campo aí, avaliando mais de 20 materiais de braquiárias aqui para o sul do Brasil. Nós temos aqui mais de 50 espécies sendo testadas, ou seja, não adianta, a melhor forma de convencimento do produtor para ele adotar uma nova prática, e não é diferente para as plantas de cobertura, é mostrar os benefícios no solo, sim, mas mostrar a rentabilidade. Então, a gente vem tentando trabalhar nisso, já tem modelos que a gente conseguiu, Diogo, só para finalizar esse raciocínio, modelos que a gente conseguiu em 3 safras de soja, com uma alteração do modelo clássico aqui do Sul, que eu tenho soja e aveia preta, por exemplo, né, que é um modelo, um dos mais usados aqui do Sul do Brasil. Quando a gente sai do modelo soja, aveia preta, de semente salva, para alguns mix de plantas, a gente tem conseguido entregar quase R$3.000 por hectare a mais de renda para o produtor. Então, isso é eu acho que é o grande direcionamento que vem antes do carbono, né, mas que está ligado ao carbono, mas que vai fazer com que o produtor se capitalize e realmente ele se acha aí, vamos dizer assim, motivado para que faça, né, adote novas práticas aí. Santi, nesse sentido de adotar novas práticas,
O Brasil é um dos países que mais está adotando hoje o uso de bioinsumos, né? Então, bioinseticidas, biofungicidas, né? Solubilizadores, enfim, bionematicidas. Qual é a tua opinião, né, a esse respeito e para que rumo tu imagina que vai tomar nos próximos anos esse tipo de mercado? Bom, eu acho que assim, eu falei antes que a saúde do solo é a próxima grande revolução, na minha opinião e, né, na minha convicção. Porque se nós parar para pensar, dentro da propriedade, é o maior a capital que o produtor tem, né? Depois da sua vida, da vida da sua família, né, é o maior bem que ele tem dentro da propriedade é o solo, né? As máquinas depreciam, né? As instalações depreciam, mas o solo fica, né? E eu escutei esse dia de um produtor que a maior herança que ele vai deixar para os filhos, para os netos, o maior legado dele é um solo de melhor qualidade. Então, dentro dessa pegada, os bioinsumos, né, eles vêm crescendo, não por um modismo, na minha visão, né, porque realmente eles entregam benefícios, né? Então aí tem várias empresas espalhadas pelo Brasil, tem vários produtos aí já provados cientificamente que incrementam a produtividade. Mas eu sempre gosto de falar que não adianta, né, eu botar gasolina num carro que não tem pneu, né? Então não adianta eu botar o melhor bioinsumo num solo que não tem palha, que não tem rotação. Por quê? Porque os bioinsumos, eles vão, de certa forma, ativar a biologia do solo. Vocês lembram lá dos 4 compartimentos do carbono, a biologia do solo é um dos compartimentos, né, responde por até 25% da qualidade dos compartimentos de carbono e pode chegar em 5% do incremento de carbono. Então, assim, um solo sem vida, não adianta eu adicionar o melhor produto biológico. Então, há uma caminhada, eu tenho que fazer palha, a palha é a pele do nosso solo, é o que vai reter a água, que vai reter a umidade, que vai começar a devolver a vida. Então, eu incremento plantas aí que vão adicionar carbono, que vão começar a mexer com as comunidades biológicas do solo, e aí eu entro com o melhor produto e a produtividade realmente ascende. Então, eu sempre tenho dito isso, porque senão eu tenho um solo degradado, eu não tenho palha, eu não faço rotação, coloco um produto biológico, não tem milagre. A gente, assim, eu posso estar queimando uma grande tecnologia. A gente já viu isso no passado, de a gente falar mal de tecnologias muito positivas por serem mal posicionadas, né? Então, hoje, por exemplo, nós, dentro da Connect Farm, a gente também criou uma startup, que é a Connect Bio, que a gente está, e eu já orientei 2 dissertações de mestrado, né, avaliando atividades enzimáticas do nosso solo. Olha que fantástico, né? A gente poder coletar o solo, o mesmo solo que a gente manda lá para avaliar fósforo, potássio, né? Laboratórios já credenciados, hoje nós temos aí a Unisc, lá em Santa Cruz, já faz isso em rotina, tem outros laboratórios que também fazem, né? Porque eu coleto o solo, mando analisar a fertilidade e eu já posso ter os indicadores aí, como é que está a atividade das 4 principais enzimas aí, da beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, da ariosulfatase, que é do ciclo do enxofre, da nitrogenase, do ciclo do nitrogênio, e da fosfatase, que é do ciclo do fósforo. E por ali eu já posso ter um indicador se o meu solo está melhorando de qualidade ou não, né? Então a gente está usando biotecnologia, né, que é aplicado com custo muito baixo, né, para poder ajudar o produtor se ele tem resposta a um produto biológico, se ele não tem, né, se ele tem que mudar o sistema de rotação, ou se ele pode seguir no sistema de rotação. E aí, Rui, só para também fechar esse raciocínio, né, os dados que a gente já tem obtido, por que eu falei das plantas de cobertura? Porque a resposta das enzimas, que ela é um dos principais bioindicadores de qualidade do solo, do ponto de vista biológico, elas estão diretamente ligadas aos sistemas que a gente tem. Então, a gente viu que as maiores atividades biológicas estão em sistemas que eu tenho, né, uma rotação de cultura mais intensa, com um cuidado maior. Então, não adianta eu falar assim, olha, o senhor segue fazendo aí o seu feijão com arroz, não precisa aplicar calcário, não precisa fazer planta de cobertura, não precisa fazer nada, o senhor compra esse produto aqui que o senhor vai produzir mais e vai ter renda. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Porque, assim, não tem milagre na agricultura. É o conjunto da obra, né? Um sistema de produção, exatamente.
Certo. Santi, estamos então aqui pautando crédito carbono, sustentabilidade, e nos trouxeram aqui, a gente agradece a audiência, a tua participação, mais uma vez, né, Rui? Falamos então saúde do solo, a próxima revolução, grandes oportunidades para o produtor rural brasileiro, renda, sustentabilidade, Brasil como protagonista nessa questão ambiental. Então, envolvendo um pouco a visão, Santi, poder público e privado, os próximos 5 anos da agricultura, como é que você enxerga essa aceleração ou não da questão da grande pauta do crédito carbono? Bom, ok, estamos cuidando da nossa propriedade rural, né, mensagem dos produtores rurais, estamos acompanhando o mercado, estamos atentos da importância que a universidade está engajada nessa pesquisa, juntamente com a sociedade corporativa interessada em ter esses dados, né, para colocar na pauta, até porque uma medição do carbono, você bem trouxe no início também, o quão é complexo. Então, isso está acontecendo em alguns países, está por acontecer no Brasil. Então, essa dobradinha poder público-privado, como que você enxerga o desenrolar desta novela nos próximos capítulos? Aí, um exemplo pode ser daqui no curto, médio prazo, longo, né? Enfim, 2, 3, 5 anos. Qual que é a tua visão nesse sentido aí? Como que vai desenrolar? Você acredita que o poder público vai engajar mais, o privado vai ter que puxar a frente, fazer acontecer, como está fazendo de fato, né? Bom, eu faço parte, eu represento todas as universidades brasileiras na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão Digital lá em Brasília. Inclusive, nós grandes pautas têm passado aí pela nossa comissão, tá? Vários órgãos do governo, tá? Indústria de máquinas, setor de sementes, várias esferas. Eu já passei por 9 ministros da agricultura de diferentes governos, diferentes posições políticas nesses anos todos, né? Eu acredito que vai haver, como já está acontecendo aí no governo anterior, esse está se discutindo essa pauta, mas eu ainda sou muito mais do esforço da iniciativa privada, dos produtores, da indústria, né, dos esforços, vamos dizer assim, da comunidade no geral, né? Diferente de outros países, que são pautas governamentais, né? Tem países como Estados Unidos, ex-presidentes têm isso como a grande missão de vida depois de ser presidente. Nós não temos isso no Brasil. Então, a pauta ambiental, embora se especule na mídia, se discuta, né, eu sou muito mais assim otimista que nos próximos anos esses projetos como esse que eu ressaltei antes, em que está se caminhando junto a iniciativa privada, as universidades, a pesquisa como a Embrapa, né, as consultorias, né, os consultores, os produtores, eu aposto muito mais nesse tipo de iniciativa como, né, a grande forçadora de que isso aconteça, né, de gerar conhecimento que seja escalável, que seja aplicado, né, porque não adianta nós gerar o carbono, as pesquisas de carbono, né, para auditar crédito de carbono, nós temos há muito tempo. Acontece que não era escalável, a gente não conseguia fazer em fazendas aí de 50, 60 mil hectares, a gente não consegue fazer num sistema cooperativo aí, né, em larga escala. Então, esses projetos novos aí que vem acontecendo de 3 anos para cá, né, que vem tentando validar essas tecnologias para ser escalável, né, eu aposto muito, Diogo e Rui, nesses modelos aqui, porque isso sempre, né, funcionou aqui no Brasil, infelizmente, né, na minha visão, né, do produtor, da consultoria, do empreendedor, né, ter que tomar a frente de grandes pautas, e essa não vai ser diferente, né, da sustentabilidade. Mas eu sou muito otimista que, independente de governo, independente de órgãos públicos, né, nós temos que fazer mais pelas gerações futuras, né, e se cada um, eu tento fazer no meu dia a dia, sou um grãozinho de areia aí tentando, né, deixar um planeta, deixar um mundo melhor aí para as próximas gerações, e muitos produtores fazem aí no seu dia a dia, e eu aposto muito nessa união coletiva aí nos próximos anos. Santi, nós estamos nos encaminhando já para os finalmente, né? E eu gostaria de talvez tirar a dúvida de alguns ouvintes, internautas nossos, no seguinte aspecto, talvez gere um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas a questão:
pegada de carbono zero, carbono neutro, né? Explica de maneira didática para o pessoal, né? O que seria um carbono zero, uma lavoura que está sequestrando carbono, está gerando carbono neutro, né? Só para ajudar um pouquinho o raciocínio de alguns. Perfeito. Isso é bastante complexo para a gente explicar rapidamente, mas assim, eu diria que na indústria, né, que a indústria usa, esses são termos que foram rapidamente adotados, né, da indústria, né, a gente precisa, eu acho que assim, ter uma certa rastreabilidade dentro das nossas ações. Então, assim, na agricultura é bastante complexo para a gente falar em carbono neutro, carbono zero, porque, de certa forma, o carbono zero e o carbono neutro, as nossas emissões têm que ser, não pode ser maior que o nosso sequestro, né? Mas para isso a gente tem que saber o que a gente está fazendo para sequestrar, quanto a gente está sequestrando, né? Usar uma espécie de calculadora para calcular isso, que é as nossas entradas, e indiretamente quanto a gente está emitindo, quanto combustível eu estou gastando, quanto adubo nitrogenado eu estou aplicando, né? A própria energia que gera na propriedade, gasolina, enfim, né? Então isso ainda está num campo bastante especulativo para a agricultura, embora está se fazendo vários trabalhos para a gente quantificar. Mas, em resumo, a gente ter, né, um carbono zero ter um equilíbrio, né, entre as duas ações. Um carbono neutro eu sequestrar mais do que eu emito, né? Então, tem muitas propriedades aí que tem tudo anotado, quanto gasta, quantas operações teve, quanto produziu, né? Eu acho que a agricultura digital, a agricultura de dados, aí ela vai nos ajudar né, hoje tem máquinas aí que os dados já vão direto para as nuvens, já consegue, né, saber quantas operações, o consumo, né, vai nos ajudar no futuro próximo saber se eu estou aí, né, com um balanço positivo dentro da minha propriedade. Por hora, eu diria assim que a gente não é que não precisa se preocupar com isso, né? A gente tem que começar a melhorar o nosso nível de gestão. Tem muitas propriedades que a gente pergunta para o produtor que cultivar ele plantou o ano passado, quanto ele produziu, quanto ele teve de renda, ele não sabe. Então, assim, a gente vai ter que melhorar isso, né? Não é porque talvez seja uma cultura da gente não quer contar para os outros, né? Mas não precisa contar. Hoje tem lei de proteção de dados, né? Eu acho que a gente tem que pensar na propriedade, pensar na nossa eficiência, e o produtor, na minha visão, pode ficar muito tranquilo, porque eu acho que são esses termos que a gente abordou aqui não vêm para penalizar o produtor. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, representar o Brasil num fórum de bioeconomia na Suécia, e a gente não tinha número para justificar que a nossa agricultura realmente era eficiente, né? Hoje a gente tem número aqui provando que a maior parte, tem trabalhos, inclusive, publicados, não do meu grupo, mas de colegas, né, que nós temos realmente propriedades que têm esse carbono neutro, que tem esse carbono zero, né, e que a gente não está poluindo o meio ambiente, né, porque existem forças contrárias que jogam contra o brasileiro, o produtor brasileiro, porque eu quero que desvalorize o grão para poder comprar mais barato. Então, nós temos que fazer o dever de casa para nós nos defender. Muito bem. Se encaminhando para o final, né, Rui? Então, Santi, uma despedida aí para o nosso público, nossa audiência. Deixa o teu recado aí para os nossos ouvintes, que é a grande mensagem final para essa pauta de crédito carbono, sustentabilidade, né, os próximos passos, a nossa visão de futuro. Somos entusiastas do agronegócio e queremos trazer cada vez mais uma comunicação mais efetiva para a sociedade de forma geral. Fique bem à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês da AgroPlan, Rui, Diogo, né, por essa oportunidade, porque a pesquisa sem comunicação não existe, né? Eu tenho uma frase que eu uso como linha mestra, que pesquisa é para produtor produzir e não para traça comer, né? Eu tenho mais de 100 artigos publicados, livro, né, mas de nada adianta esses meus artigos se não chega a informação lá no produtor.
Então, esses canais, a mídia, ela é importantíssima para que grandes pautas como essa que a gente debateu aqui cheguem no produtor, sejam esclarecidos, né? E já me coloco à disposição com o professor na UFSM, né? Colocamos a Connect Farmer, que é uma empresa inteligente dada à disposição, né? A própria Connect Bio trabalha aí na parte de diagnóstico, né? Estamos com diagnóstico rápido de nematóide, cigarrinha, né? Usando aí técnicas moleculares para isso, para ajudar o produtor nesses próximos anos. Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Nesses 50 anos de sistema plantio direto. Eu volto a frisar que dia 23 de outubro foi o primeiro Dia Nacional do Sistema Plantio Direto. É uma grande conquista para o Brasil, uma grande conquista dos produtores brasileiros, da própria Federação do Sistema Plantio Direto, mas nós temos muito para fazer nos próximos anos, né? Então, a minha mensagem final aqui é de muito otimismo, né? Eu acho que assim a gente está caminhando por um rumo certo, né? A gente falava em outras pautas há 10 anos atrás aí, e olha que a gente está agora falando aí em produzir, em sustentabilidade. Nós estamos tendo dados, nós estamos conseguindo provar que a nossa produção é limpa, que a nossa produção vem aí de um esforço e de bons produtores. Então, eu acho que assim, para finalizar, né, eu só tenho a parabenizar os amigos produtores, e quando a gente parabeniza os produtores, a gente parabeniza também os colegas agrônomos, os técnicos, né, porque sem a extensão rural é um tripé, né, a pesquisa, a extensão e os produtores, né, quando as três esferas andam junto, né, as coisas acontecem melhor. E eu poderia listar agora 4 esferas, né, a comunicação aí nos ajudando a divulgar essas ações. E finalizando, Diogo e Rui, né, esse é um assunto que não deve chegar só para o produtor, por isso eu louvava o trabalho do AgroPlus, porque o pessoal da cidade, né, tem que entender o que se faz no campo. Nós precisamos que a dona de casa, né, que o empresário, que as pessoas que estão lá nos grandes centros urbanos enxerguem todo esse esforço aí do produtor brasileiro. Eu não tenho dúvida que a agricultura é a grande oportunidade de sequestro de carbono que a gente tem. E olha que bacana, produzir comida, né, combater a fome com sustentabilidade. Então é isso, um grande abraço para todo mundo. Muito bem, nosso entrevistado de hoje traz uma grande importância para, até citando, né, Santi, o produtor rural é o grande herói da agricultura brasileira, levando então informações que devem ser chegadas do campo até a cidade. Isso para nós é um privilégio, né, Rui, poder atender, conversar com você e ajudar e ser ajudado enquanto podcast a levar uma comunicação mais efetiva para a sociedade brasileira, não em específico apenas para o agronegócio, mas de forma mais ampla, como foi comentado aqui. Então, Antônio Santi, nosso entrevistado de hoje, professor universitário, pesquisador e empreendedor da pauta de crédito carbono, sustentabilidade e essa visão de futuro que trouxemos aqui para você, telespectador, ouvinte, entusiasta. Siga o nosso canal no YouTube, @AgroPlusPodcast, que é o seu podcast do agro.